André Fernandes, deputado federal, fez um forte discurso na noite dessa terça-feira, frente a frente com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Ele criticou o presidente da Câmara por não cumprir os acordos e deveres constitucionais. Fernandes expressou a frustração com as falsas promessas não cumpridas, especialmente a falta de progresso no projeto da anistia, que eram compromissos durante a eleição de Motta para presidente. Também jogou na cara de Hugo Motta o caso da deputada Carla Zambelli, cujo mandato foi anulado por uma decisão de Moraes. André emparedou Hugo Motta e cobrou dele a defesa das atribuições dos parlamentares. Assista até o final e você vai se surpreender com o resultado desse forte desabafo. Pedir carinhosamente a sua atenção nesse momento. E agora, eu falo para além do presidente Hugo Motta, eu falo para o deputado Hugo Motta. Este parlamentar que aqui está, ao lado desses companheiros da oposição, tem um sentimento simples, um sentimento de ter sido enganado. Esse sentimento eu carrego, presidente Hugo Motta e deputado Hugo Motta, porque no início dessa legislatura nós se comprometemos em votar no senhor para ser o presidente dessa casa, onde nós tínhamos algumas pautas muito claras. E uma delas, que é uma pauta caríssima para nós da oposição, para o Partido Liberal, mas eu não falo nem em nome de oposição nem de partido não. Aqui é o desabafo do André, deputado federal, que tem eleitores pedindo esse meu posicionamento. Uma pauta clara era a pauta da anistia. O que nos foi prometido claramente: votem no Hugo Motta que a anistia será pautada. Se passaram 5 meses, nós estamos no mês de junho, nós não vemos a anistia sendo pautada, nós não vemos o IOF sendo barrado, e mais além do que qualquer coisa, nós não estamos vendo a defesa constitucional dessa casa. A sua declaração, deputado Hugo Motta, na Globo News, foi uma declaração infeliz, dizendo que uma decisão judicial se cumpre e que não teria mais o que fazer no caso da deputada Carla Zambelli. E eu deixo aqui as minhas diferenças com a Carla Zambelli, e ninguém aqui está dizendo o que ela fez ou deixou de fazer. Mas é uma deputada federal de mandato. E seguindo o artigo 55 da Constituição Federal, e seguindo o nosso regimento interno da Câmara dos Deputados, essa casa é quem deveria deliberar sobre perda de mandato, sobre cassação de mandato de deputado federal em exercício. E de repente, 1 milhão de votos são jogados no esgoto, por causa que um ministro, que geralmente costuma ser juiz, vítima, relator, julgador, tudo determina que isso aconteça. E qual vai ser o papel da Câmara dos Deputados? Nós ficamos muito felizes quando nós fizemos aquela sustação do processo contra o Ramagem. Mas vem uma figura do Supremo Tribunal Federal, não acata. E o que é que essa Câmara dos Deputados faz? Absolutamente nada. Ontem nós assistimos o deputado Ramagem depondo no Supremo Tribunal Federal, enquanto nos corredores aqui da Câmara, o deputado estava falando de projetozinhos sem futuro para o Brasil. Essa Câmara entregou de mão beijada Daniel Silveira. Essa Câmara poderia estar fazendo nesse exato momento, e pelo que me consta, nem a mesa diretora foi consultada. Foi uma decisão única e exclusiva do deputado Hugo Motta, dizendo que vai seguir o que a ordem judicial determinou, porque transitou em julgado. E essa Câmara, mais uma vez, vai ser feita de palhaço perante o povo brasileiro. Esse presidente Hugo Motta e deputado Hugo Motta é um papel. E ali atrás está o deputado Marcel Van Hatten, que sempre está aqui. Eu poderia ter votado no deputado Marcel. O senhor não imagina quantas pessoas me cobraram, dizendo: é justo que vote no deputado Marcel. Mas eu não queria carregar a culpa, preste atenção, eu não queria carregar a culpa de futuramente um projeto de anistia não andar, um outro projeto não andar, e falarem: foi por causa desse deputado que não soube cumprir acordo, seguir grupo, seguir orientação. E tendo um espírito de grupo, eu segui o que o meu grupo determinou. Só que hoje a sensação é de traição, de enganação, de arrependimento, porque nós estamos sendo desrespeitados dia após dia. Eu sou um deputado federal, nós temos 38 deputados federais.
38 deputados federais com inquérito no Supremo Tribunal Federal porque falou alguma coisa, porque postou alguma coisa, porque usou a tribuna. Deputado Gustavo Gaia, que está aqui, foi intimado hoje na porta do gabinete. A gente fica tentando fugir de oficial de justiça. A gente fica o tempo todo com medo. Eu vou usar a tribuna. E cadê a minha imunidade parlamentar? Aliás, para que é que serve ser eleito, se não para representar o povo e falar o que o povo gostaria de falar, mas não pode? Aí eu venho aqui hoje para dizer, Hugo Mota, deputado Hugo Mota, que é tão deputado quanto cada um de nós, mas que nesse momento ocupa a cadeira de presidente. O seu papel constitucional é defender essa casa, é defender a Constituição, é defender a democracia, é defender os seus. O senhor está nessa cadeira, Hugo Mota. E aqui eu não estou falando, volto a dizer, não é nada pessoal. Nós nem tivemos oportunidade de conversar para falar sobre absolutamente nada. Quando me ligaste pedindo voto, eu aceitei, porque já tinha um entendimento de todo o grupo. Quando o deputado Marcel me procurou, eu disse, olha, eu já dei a palavra, eu não posso fazer isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é, resgate a força da Câmara dos Deputados. Não aceite que um deputado seja cassado, seja qual for o motivo, sem o aval dessa casa. E se quer que o deputado Zambelli, seja qual for o deputado, seja cassado, traga para decidir aqui em plenário. E os deputados coloquem a sua digital na cassação, na perda de mandato, quando fizeram com Daniel Silveira. Mas dizer que simplesmente vai acatar a decisão é um desrespeito. É um chute na cara do presidente, é um chute na cara dos parlamentares e é um chute também na cara da oposição. Nós estamos há 5 meses esperando o aceno. Nós estamos há 5 meses esperando algo que venha da presidência dessa Câmara para a gente dizer assim, a gente fez a decisão correta, mas até agora esse aceno não aconteceu. E não tem como. E eu confesso, muitas vezes eu vejo os líderes que estão aqui presentes tentando conversar, tentando o diálogo. Eu estou aqui hoje, pode ter certeza, líder Sóstenes, líder Altineu, líder Zuco, líder minoria, o próprio presidente Bolsonaro, alivia, calma, vamos conversar, não é para bater, só que nós estamos representando o povo, e o povo está cobrando o nosso posicionamento. Então eu estou trazendo isso aqui para dizer que a responsabilidade não é sobre nenhuma liderança, é um senso de que nós fizemos uma escolha, mas o que parece é que essa escolha não foi certa. Nós temos que dar um recado claro ao Supremo Tribunal Federal e aos deputados da esquerda que estão aqui. Eu estou vendo o deputado Lindbergh, ele vai pedir também o direito de resposta, que tudo que acontece judicializa e joga para o STF. Hoje está acontecendo com a gente, daqui a pouco vai acontecer com vocês. Vocês não conseguem entender que vão caçar 1, vão caçar 2, vão prender 3, vão prender 4, vão prender 5. E aí depois, o que é que vai restar se vocês olhem como é que é o STF? Um ministro só tomando de conta do país. Por que é que os outros não vão lá peitar ele? Porque tem um senso de corporativismo, porque tem um senso de grupo, porque eles se defendem. Aliás, isso é a democracia e a independência. Mas de repente a gente vê a democracia do qual? Juiz caça, prende, determina. A gente vai, susta uma ação, ele vai, derruba a ação. A gente passa aqui um custo de bilhões anual aos cofres públicos, aprovamos projetos, com uma canetada derruba o projeto, nos fazendo inteiramente de palhaços, senhor presidente Hugo Mota. Então eu deixo aqui o meu desabafo, eu tenho certeza que a partir de agora, eu vou ter um alvo aqui na minha testa do tamanho do mundo. Tudo bem, eu sou o primeiro, mas daqui a pouco vai aparecer outro e vai falar a mesma coisa, daqui a pouco vai ter outro e vai falar a mesma coisa, e eu não quero que chegue no ponto do senhor não conseguir sair às ruas, igual outros cidadãos não conseguem sair às ruas, porque o povo cobra, porque o povo intimida, porque o povo tem legitimidade para o fazer. E hoje eu estou aqui como representante, deputado federal mais votado do estado do Ceará, representando o meu Nordeste, que é terra de cabra macho, não é terra de cabra frouxo que tem medo, principalmente medo de juiz de Supremo Tribunal Federal, representando o meu Nordeste e o meu Brasil. Vamos dizer não à ditadura da toga e à nossa Constituição Federal, sim. Presidente, com todo o respeito, 3 minutos. Só quero ouvir o deputado André Fernandes. Deputado, como eu fui citado, o deputado André Fernandes está aqui presente, fez um discurso muito mais voltado a mim.
Primeiro, André, eu quero lhe dizer que eu tenho um respeito muito grande pela sua história, pela sua votação, tenho um respeito muito grande pela oposição desta casa, pude contar com o apoio de muitos, não de todos da oposição, mas de muitos eu pude contar e tenho procurado me relacionar muito bem com todos eles. Presidi esta casa até equilíbrio. Talvez, se eu estivesse agindo como Vossa Excelência sugere, nós não tivéssemos aqui, talvez mais nem o parlamento, porque a gente já tinha transformado isso aqui num ringue, numa guerra, e não é isso verdadeiramente que o Brasil quer. As pautas que Vossa Excelência traz são pautas muito justas que os seus eleitores lhe cobram, e assim como o senhor, como Vossa Excelência, melhor dizendo, muitos também defendem essa pauta, a pauta da anistia, uma pauta ou outra de posicionamento com relação às posições do Supremo Tribunal Federal, e nós temos procurado dar, sim, atenção a essas pautas. Tenho me reunido constantemente com os líderes da oposição e gostaria também de falar um pouco sobre o caso da deputada Carla Zambelli. O primeiro ponto é que nós vamos continuar dialogando com a oposição. O discurso de Vossa Excelência tem muita pertinência, mas também eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não funciono no grito, não vai ser Vossa Excelência insinuando que eu sou isso ou aquilo, que eu vou agir a favor ou contra esse tema. Não tenha receio, eu não sou de perseguir ninguém, não tem alvo em sua testa, continuarei a lhe tratar da mesma forma como trato todos os outros deputados e deputadas federais dessa casa. Eu sempre tive na minha educação, na minha prudência, talvez uma das coisas que eu mais preservei ao longo da minha vida pública, talvez seja por isso que eu estou sentado aqui nessa cadeira hoje. Continuarei a agir dessa mesma forma e pode ter certeza que o discurso de Vossa Excelência para mim tem um peso. Irei procurar tratar com os líderes da oposição, com Vossa Excelência ou com qualquer outro deputado federal esses temas e agiremos sempre com muito equilíbrio, com muita serenidade. A minha fala ontem, que Vossa Excelência se refere, sobre a deputada Carla Zambelli, eu disse que iria cumprir a decisão judicial porque ela, diferentemente daquilo que foi a prisão da deputada, porque a prisão não aconteceu, que nós teríamos que trazer com urgência aqui para o plenário, até porque a deputada não está em território nacional, ela optou a ir para outro país. Eu não fui notificado sobre a prisão, por isso que eu não trouxe a prisão ao plenário. Eu fui notificado sobre o bloqueio dos seus vencimentos e eu, antes de conceder até o bloqueio, porque eu tenho que cumprir a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, eu concedi o pedido de licença que a própria deputada tinha feito anteriormente para tratamento de saúde e para interesse pessoal. Essa licença ela foi concedida já convocando o seu suplente para tomar posse. Foi essa a minha decisão acerca daquilo que foi chegado à presidência da Câmara até então. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Qual é o cumprimento regimental? Nós vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário. É isso que nós vamos fazer. Isso é cumprir a decisão. Então, não ache, viu, deputado André, que eu estou tomando essa decisão por causa do seu discurso. Eu acho que houve uma confusão ou uma precipitação da minha avaliação. Essa decisão ela poderia ser cumprida pela mesa ou pelo plenário. O plenário é que tem a legitimidade dessa casa, é o plenário que decide para onde essa casa vai. E ele é soberano e está acima de qualquer um de nós. Então, esse será o cumprimento que nós vamos dar a decisão acerca da deputada Carla Zambelli, dando direito à ampla defesa, nós fazendo tudo conforme o regimento da casa, que é o que tem nos guiado até aqui, o que continuará a nos guiar. Então eu só quero deixar isso aqui registrado para que Vossa Excelência não mais ache que nós iremos tirar o direito do plenário de se manifestar acerca desse caso e de qualquer um outro envolvendo qualquer parlamentar desta casa. Agora eu consigo entender por que eu, na condição de jurista, por que eles vão condenar alguém sem provas? Até eu tinha dificuldade de compreender. Por que eles estão condenando, porque eles estão condenando, a sentença ela já é condenatória, só falta ser publicada. Por que eles estão condenando sem prova? Porque há um projeto. Há um projeto para condenar e o Bolsonaro foi o bode expiatório. Na Alemanha você tem a discussão, de um lado Jacobs, de outro lado Klaus Roxin. Infelizmente o Roxin morreu esse ano. Que é aqui a queda de braço entre direito penal do autor e direito penal do inimigo e direito penal do fato. O que é o direito penal do autor ou direito penal do inimigo? O direito penal do autor, que o Jacobs fala, que é o direito penal de terceira velocidade, ele fala o seguinte:
que você é punido pelo que você é e não pelo que você fez. É mais ou menos a leitura que o professor Olavo fez, importando a leitura filosófica do professor Olavo para o direito penal. Você é punido pelo que você é. Você é antissistema. Você não se encaixa na esquerda e você não se encaixa na direita militar. Você é um antissistema. Então você é punido pelo que você é. Partindo desse pressuposto e levando em consideração que a esquerda não quer perder mais o poder, porque foi um problema a esquerda perder esse poder. Veja que, desde sempre, pós período militar, você só teve governos de esquerda. O único governo de direita foi impeachmentado, que foi o Collor. O Collor se identificava como de direita. Todos os outros, FHC, todos de esquerda. Você teve ali um centrão no momento, né, com Michel Temer no impeachment da Dilma, mas sempre à esquerda. Em 2018, a esquerda perde o poder e eles precisam voltar para o poder em 2022 e nunca mais sair. Então, para nunca mais sair, eles precisam punir e tirar do caminho opositores. E por que não o fazer por meio da lei da ficha limpa ou por meio da improbidade administrativa? Por que o fazer através da pena criminal? Aqui tá, Lacombe, a cereja do bolo isso aqui. Veja, eles poderiam tornar o Bolsonaro inelegível para tirar ele do caminho. Eles poderiam, né, caçar os direitos. Por que eles escolhem um processo criminal? Tem dois motivos de ter escolhido um processo criminal. Eu já avanço para falar dos interrogatórios. Escolher o processo criminal porque o processo criminal é o único que te põe atrás das grades e te deixa incomunicável. Te deixar inelegível por uma improbidade administrativa ou por uma cassação não te cala. Por exemplo, o Deltan. Calaram o Deltan? Não, o Deltan tá maior. O Deltan tem 1.200.000 seguidores no YouTube. Se eu não me engano, acho que é o maior YouTube político do Brasil. E tá inelegível, mas não tá incomunicável. Eles não podiam deixar o Bolsonaro com voz. A direita, Eduardo Bolsonaro, toda essa direita que tem voz com voz, né? Então a prisão você torna incomunicável e a inelegibilidade eterna. Diferente da improbidade administrativa, se alguém é condenado por improbidade administrativa, fica inelegível por 8 anos. Uma inelegibilidade por condenação criminal, você fica inelegível pelo tempo da pena. Então, se o Bolsonaro tomar 40 anos, além de ficar incomunicável, ele fica inelegível por 40 anos, até o cumprimento total da pena. Então você não deixa o Bolsonaro inelegível por 8 anos. Em 2034 o Bolsonaro volta. Não! Se ele tomar uma condenação de 40 anos, ele está inelegível por 40 anos. Ele não tem mais 40 anos de vida. Ele tem 70 anos já. Né? Então é essa construção, eles sabem que eles precisam de um processo criminal para tornar a direita incomunicável. Por que a direita é incomunicável, Max? Porque a direita tem rede social. Sim. A direita não pode ter local de fala, porque a direita engravida o eleitor pelo ouvido. Não é verdade? É verdade. Então a direita tem que ficar incomunicável. Então tira a voz da direita e deixa inelegível. Pronto, a esquerda nunca mais sair do poder. Ou então, se a esquerda perder pro centrão, não tem problema, porque tá todo mundo junto no mesmo play. O Hugo Mota pode ser presidente da Câmara, Alcolumbre pode ser presidente do Senado, nós estamos todos juntos. É centrão, esquerda, tudo junto. Beleza. E aí vem, então, a audiência de interrogatórios, né? Primeiro eu quero falar tecnicamente do que se teve aqui. O sistema adotado de inquirição, perceba isso, Lacombe, veja nos interrogatórios. Ele adotou o sistema presidencialista de perguntas. Sistema presidencialista, você faz a pergunta para o juiz e o juiz repassa para a testemunha. O juiz tem o controle da audiência. Isso é uma herança do sistema inquisitório, onde o juiz ele tem o controle de tudo. Veja que ele adota esse sistema principalmente de forma muito mais ferrenha com o Mauro Cid. Vocês perceberam isso? Olha só o que eu vi muito claro aqui. Por que ele adotou o sistema presidencialista? Ele queria ter o controle do depoimento. Porque, veja, a defesa faz a pergunta para ele repassar para o Mauro Cid. Ele filtra a pergunta. Ele não permite
que o Mauro Cid seja induzido. Nesse período que a pergunta tá vindo para ele, o Mauro Cid já tá mastigando a pergunta. Ele filtra a pergunta e dá a resposta pro Mauro Cid responder. Você percebeu isso, Alan? Aham. Ele dava as respostas pro Mauro Cid. Por quê? Porque o Mauro Cid é um delator. E o Mauro Cid não podia dar nenhuma resposta em contradição com a delação que é papel. Se houvesse ali qualquer contradição entre o interrogatório do Mauro Cid e o acordo de colaboração, quebrava toda a acusação. Então ele adota o sistema presidencialista, onde ele filtra a pergunta e repassa a resposta para o Mauro Cid, induzindo a resposta do Mauro Cid. Veja que depois, nos outros interrogatórios, o advogado faz a pergunta, ele olha para o interrogado e fala: você entendeu? Entendi, então responda. Ele não filtrava mais as perguntas, porque o interesse era no depoimento do Mauro Cid. Outro ponto. Vocês perceberam que os réus acompanharam os depoimentos dos outros réus? Aham. Isso não pode. Artigo 191 do Código de Processo Penal. Havendo mais de um réu, o juiz cuidará para que um não escute o outro. Pra não contaminar. Então, são várias as. A gente pode ficar a noite inteira aqui, mas vamos ao que interessa. Eu só queria fazer esse parênteses aqui para vocês entenderem que nós estamos em um circo. A sensação que eu tinha acompanhando aqueles depoimentos é que nós estávamos numa novela da Globo. Sabe aquelas novelas da Globo tentando imitar a vida real? Que o delegado vira juiz, o juiz vira promotor. Em novela pode, né? Em novela pode. Então parece que estamos em uma novela. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.